Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula 1538. Hoje, excepcionalmente, devido ao feriado, vamos fazer a parte de perguntas e respostas e o estudo da verdade da vida, volume 34, somente quando houver a presencial, para que as pessoas que estejam presentes não percam a aula, ok? Então, vamos para a primeira pergunta. Feminino, 50 anos, divorciada. Minha irmã tem problemas de gases. A barriga dela fica tão grande que as pessoas cedem o lugar para ela sentar. Fez vários exames e nada consta. Então, primeira coisa, diga para sua irmã assistir a essas aulas e participar das atividades na associação local de onde vocês residem, ok? Isso é muito importante no dia a dia, acostumar o seu modo de pensar, modo de viver, e de acordo com a verdade. A verdade vos libertará, diz Jesus Cristo. Isso fará com que ela, pouco a pouco, vá melhorando. Então, gases, Dr. Frank Caprio, médico, psicanalista, psiquiatra, ele mencionou o seguinte, que é reação a algum fato ou a pessoa que ela não suporta, um fato que ela não suporta ou pessoa que ela não suporta. Então, ela ficou ou fica ainda irritada, bufando, inchada, de mau humor, de insatisfação, é igual crianças ficam quando ficam aborrecidas, estufam a bochecha, isso significa que é irritação. E se forma gases também mostra que essa irritação por uma coisa que a pessoa não suporta, ela não aguenta, mas não suporta, não sei o quê, não quero nem mais ver isso, não quero ver aquilo, não quero ver a cara do fulano, coisa desse tipo, ok? Então ela precisa aprender a se harmonizar com tudo e com todos. E aprender também a aceitar as coisas, agradecer, ver o lado bom das pessoas e harmonizar com tudo e com todos. Aprender a aceitar, é uma situação que às vezes a pessoa não para analisar, como aceitar, como aceitar. Então, por exemplo, tem gente que brinca com os colegas quando o time dele ganha e o time do colega perde. Mas só que quando ocorre o inverso, elas não aceitam a brincadeira, não aceitam que as pessoas falem, venham falar com ela, brincar com ela. Esse tipo de situação é um tipo de uma coisa que é muito lado egoístico. Por quê? Porque ela brinca, mas quando brincam com ela da mesma forma, ela não aceita. Então, por isso que eu digo aceitar as coisas. E agradecer 10 mil vezes por dia, obrigado, obrigado. Se ela, ao invés de ficar pensando, irritada, ficar chateada, ficar se estufando de mágoa, de ressentimento, de fatos tristes, ao invés de ficar assim, passar a agradecer com alegria, muito obrigado, automaticamente os gases não vão se formar. Tá, ok? Então, muitas pessoas dizem, mas eu não guardo mágoa do fulano, não guardo mágoa de ninguém, eu não sei o quê. Quem fala assim, quem diz assim, não entende a explicação de Freud e outros psicanalistas, que, principalmente quando Freud disse sobre o porão, que o inconsciente é o porão. E muitas coisas estão lá no porão do inconsciente e a pessoa não tem a lembrança do que aconteceu, não recorda mais. O consciente não lembra de tudo, ok? Mas no inconsciente está tudo registrado. Então, praticar isso. E outra coisa também, verificar se alguém da família, algum antepassado, o pai do pai, da mãe, morreu com problema de semelhante, né? Problemas estomacais ou mesmo intestinais, que causou um inchaço na barriga. Verificar se houve e se encontrar, que descobrir quem foi, então ler a Sutra 21, 30 ou 49 dias para essa pessoa. Pergunta número 2. Feminino, 41 anos, casada. Meu marido e eu estamos tentando ter uma gestação há 1 ano. Fizemos todos os exames e está tudo certo. Já fiz as sutras antepassadas e sinto que estou pronta para ser mãe. O que preciso fazer? Esse já fiz significa que você não está fazendo, não está fazendo constantemente. A sutra não é para fazer uma vez, de vez em quando, não. Os antepassados, eles necessitam
que receber as palavras da verdade diariamente. Aqueles que já estão no estágio muito superior, não, mas aqueles que estão sofrendo necessitam ouvir as palavras da verdade diariamente. Então, não é fazer uma vez pensando que já é válido por ano todo. Não, no dia a dia é importante que, da mesma forma que nós, ao acordarmos, escovamos os dentes, fazemos nossa higiene, né, bucal, e da mesma que nós lavamos o rosto, então tudo isso faz parte de um processo de uma renovação, sentir-se bem com isso, e ouvir as palavras da verdade ajudam muito. Então, leia no livro Iluminando Seu Caminho o relato que consta da Rosinete Saturno, quando a mãe dela teve contato dormindo, sonhou com os antepassados, e veja o que os antepassados falaram para ela. Okay? Então eles se sentem muito bem, ficam aguardando a oração, a leitura da sutra para os antepassados, e veja como realmente é interessante aqueles detalhes que foram narrados nesse relato da Rosinete Saturno no livro Iluminando Seu Caminho. Então o que é preciso fazer, você que escreveu, é ler o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1, volume 2, e aceitar o que ensina o livro. Okay? Não se trata de machismo, não, mas se trata de uma forma que é ligada à mulher, a razão, a modo da mulher ser. E isso é que eu mencionei para algumas pessoas que tinham o mesmo problema e engravidaram em seguida quando entenderam o que está no livro A Razão de Ser Mulher. Se o seu marido também, ou tem outro problema também de engravidar, muitas vezes é também o fato da personalidade entre o casal mudar um pouco, melhorar um pouco, aprimorar um pouco. Então, quando, no caso da mulher, não ouve muito o que o marido fala, não aceita, e o marido também é a mesma coisa, então fica aquela guerra, não vou dar bola porque ele também não dá bola, e não quer saber de ouvir, não quer saber de ser atenciosa, de ficar com a mente vazia do ego para ouvi-lo, aceitar. Então, dessa forma, realmente fica difícil engravidar. Então, leia o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1, volume 2, e leia a sutra para os antepassados diariamente. Um detalhe, antes de ler a sutra, converse com ele, diga, se algum dos senhores, por parte do meu marido ou dos meus antepassados, necessitar voltar para a Terra, necessita reencarnar outra vez, agradecemos se for por nosso intermédio. Em seguida, ler a sutra para ele, ok? Pergunta número 3. Feminino, 57 anos, solteira. Sou uma mulher inteligente, tenho muitas ideias em relação à vida financeira, mas não consigo colocar em prática. Por quê? Se não está conseguindo colocar em prática, aí pode ser 2 fatores. O treinamento está inadequado. O treinamento não está suficiente para você imediatamente fazer de forma natural. Falta um pouco mais de treinamento, mais de persistência, perseverança, ok? Se dedicar mais e tirar da mente a palavra não consigo. Lembra que Napoleão, ele falou que no meu dicionário não existe a palavra impossível. Nesse sentido, é importante você tirar a palavra não consigo, não posso, não consigo, porque eu vou tentar. Igual pessoas que são fumantes e falam, eu vou tentar parar, né? Tentar, é decidir, eu vou fazer, e tomar a decisão de fazer. Igual fez Thomas Edison, eu vou inventar a lâmpada, vou inventar. Apesar de ter fracassado centenas de vezes, ele não tirou da mente aquele objetivo, não tirou da mente o objetivo de inventar a lâmpada. E quando estava prestes a inventar a lâmpada, ficou 3 dias e 3 noites sem dormir, só em cima, tentando, quando finalmente conseguiu. Mas é a perseverança. Agora, outro detalhe. A pessoa não consegue porque no inconsciente está registrado o medo e a repulsa de prosperar. A pessoa muitas vezes falou que era prosperar, eu quero prosperar, mas no inconsciente vem aquele medo, aquela insegurança, aquela instabilidade. Por quê? Por vários motivos. Um deles é a consciência do pecado. Desejo de sofrer uma autopunição ou ideia de que é preciso sofrer para pagar o pecado de Adão e Eva. Ou então algum sentimento de culpa que faz com que a pessoa tenha em mente, eu não mereço porque eu fiz o fulano sofrer. Eu não mereço porque fiz aquilo. O consciente pode até ter esquecido, mas o inconsciente não esquece. Por isso, a nível consciente, você pode estar pensando de uma forma, mas eu quero, mas o inconsciente lá dentro fala não, e sempre criando obstáculo para que você não possa levar avante.
Então, leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado, leia para entender bem, assimilar bem. Então, 10 vezes cada capítulo é uma forma realmente de você apreender aquilo que Cristo disse, guardai os mandamentos, e não ficar na superfície e depois esquecer o que leu. Então, guardar da mesma forma que você guardou a tabuada, que você não esquece até hoje, ok? A revelação divina da grande harmonia diz: se for vítima de algo, se você for vítima de algo, né, esse algo, seja lá o que for, é prova de que não está em harmonia com tudo e com todos. Então, quando as pessoas estão em desarmonia, muitas vezes ela se habituou a ficar com bronca do fulano, ciclano, se habituou a achar normal, mas no fundo ela não está em harmonia, ela ainda não está em harmonia, como disse Cristo: amai os vossos inimigos. Essa frase é muitíssimo importante. No quarto livro meu, Oração Tem Força, Oração Tem Poder, leia, porque ali tem relatos interessantes sobre esse casos de pessoas que estavam ressentidas e não conseguiam o seu intento. Uma não conseguiu emprego, outra estão com problema financeiro, e outra não conseguia ser efetivado no trabalho. Então, num dia só que eu expliquei isso na aula de quarta-feira, os 3 casos foram resolvidos. Então, leia e você vai ver uns exemplos que ajudaram as pessoas. Por isso que é importante tomar a decisão e levar avante. Ok? Quarta pergunta, feminino, 41 anos, casada. Tenho medianidade e está fora do controle. Sinto cheiro, a presença e estou com medo. Eu escolho trabalhar isso, mas não sei como começar. Agradeço a orientação. Olha bem o detalhe que você escreveu e aquela situação que você diz que escolhe trabalhar isso, mas não sabe por onde começar. Mas, por outro lado, você disse que está com medo. Então, são fatos que você precisa analisar bem. E você disse que escolhe trabalhar isso, mas escolher, não sei se eu entendi bem o que você quis dizer. Se você pensa em atuar como médium, é como, no caso, Black Friday, né? Black Friday, as pessoas ficam na porta esperando a loja abrir para todo mundo entrar de uma vez e pegar os produtos mais baratos. E da mesma forma, se você está pensando em trabalhar nisso, muitos espíritos errantes, perdidos, que estão esperando você começar a fazer isso. Então fica aquelas vibrações, aquele me ajuda, me socorro, não sei o que, fica um monte de espírito esperando ajuda. Então, se você mantiver esse tipo de pensamento, você com certeza há milhares e milhares de espíritos que estão desesperados, porque os descendentes desses espíritos não estão orando para eles, eles não conhecem a verdade. Muitos nem sabem que morreram, por isso que é importante analisar bem. Então esses espíritos estão pensando em incorporar, mas por isso que você sente o cheiro de uma coisa, sente o cheiro do outro, né? É o cheiro da presença desses espíritos que ainda causam certos odores que eles carregavam. Então, primeiramente, pense em iluminar os seus antepassados. Primeiramente, pense em salvar os seus antepassados. Tentar ajudar os desconhecidos e ignorar os seus queridos antepassados não é o caminho, não vai deixar seus avós, os bisavós felizes. Você está pensando em salvar o outro, mas você está ignorando a nós. Então, eles pensam dessa forma e ficam chateados. Tá? Então, leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, leia atentamente, procure colocar em prática. A Sertilene não é contra o espiritismo, mas é preciso ter cautela para você não consumir a energia prana em excesso. Muito cuidado, porque a pessoa, quando incorpora, ele se desgasta muito, ele sente muito cansaço, essa energia prana vai saindo, vai se diluindo, e para recuperar não é tão fácil assim, demora um pouco, e também ocorrem alguns fatos desagradáveis para aqueles que consomem excessivamente a energia prana. Pergunta número 5, feminino, 77 anos, viúva. Quando pequena, tive bronquite, que curou com simpatia, mas agora voltou. Voltou porque ainda não estava totalmente limpo, okay? Não estava totalmente purificada, limpa da situação que causou aquela bronquite. Então havia resquícios, havia sementinhas ainda que não foram tiradas. Okay? Então você diz, sinto muito cansaço e fadiga, tenho estômago alto, gastrite e muitos gases. Meu filho do meio tem 49 anos e bebe
muita cerveja e fuma muito. Na gravidez esperava por uma menina, então quando ele nasceu fiquei chateada, já pedi perdão a ele, fiz 450 sutas para ele, posso continuar para chegar ao 1000? Poder pode, mas é preciso se sentir perdoado. Você falou que pediu perdão, mas ainda não se sente perdoado. Você ainda está se culpando, por isso que está sofrendo com a situação do seu filho. Leia o livro Educação do Renascimento. Nesse livro, ensina as pessoas a fazer novamente a gestação, ou seja, fazer a regestação, mas de forma diferente daquela que você viveu na época. Na época você não queria o filho, queria menina e não menino. E isso te causou até um sentimento de culpa por esse fato. Volte, mas só que volte feliz, dizer muito obrigado por você ter nos escolhido. Pratique o que está no livro que ensina direitinho como você deve fazer. A senhora vive 24 horas pensando no filho e muitas vezes o critica, fica aborrecida. Isso causa cansaço e formação de gases. Quando a pessoa fica muito pensando, aborrecida com uma coisa, cansa também. Vai cansando, porque você vai gastando sua energia. E essa formação de gases é também porque você fica muitas vezes aborrecida com algumas atitudes do seu filho. Isso gera também dores no corpo. Atrás disso, há o sentimento de culpa por não ter desejado menino, por ter desejado menino. Então, isso causa o sentimento de culpa. Inconscientemente, a senhora quer se autopunir por causa disso. Então, pratique o que eu lhe falei, leia a Educação do Renascimento. E nesse período de nova regestação, vá fazendo todos os dias oração de perdão para ele e agradecendo. E a oração de perdão e agradecendo. E também, leia o livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder e pratique o primeiro capítulo desse livro. Primeiro capítulo. Não fique vendo seu filho como viciado em cigarro, viciado nisso, naquilo, mas como filho de Deus. Leia atentamente 2, 3 vezes o capítulo número 1 do Oração Tem Força, Oração Tem Poder. E pratique rigorosamente como está o livro, ok? Ao invés de ficar bebendo, ao invés de ficar pensando, ele bebe muita cerveja, ele fuma muito, bebe muita cerveja, fuma muito. Esse tipo de pensamento é uma oração, porque você está afirmando, Tá? E a oração é aquilo que nós afirmamos, que nós declaramos, que nós pensamos, é uma oração. Então, ore de forma contrária. Olha, você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, você é filho de Deus, amável, harmonioso. O tempo, aproveita aquele tempo que até agora ficou pensando, ele bebe muito, ele fuma muito, ele bebe muito, ele fuma muito. Pense não, você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, você é filho de Deus, harmonioso. Veja como as mentes se comunicam, que tipo de vibração que ele vai começar a receber. É bem diferente daquela vibração. Você bebe muito, ele fuma muito. Não, pare, delete esse pensamento e só pense naquilo que está, conforme está citado nesse livro, no primeiro capítulo desse livro, ok? Pratique depois, direitinho, conforme mencionei, e depois conte para nós o resultado. Pergunta número 6, feminina, 75 anos, viúva. Já estava separada há mais de 30 anos. Sou praticante da ceitonina há 54 anos. Há alguns anos comecei a ter tosse e pigarro constantes. Fiz exames que diagnosticou refluxo. Gostaria de uma orientação a respeito. O estresse emocional está causando esse problema. Então, emocionalmente, fica muito cansada. O estresse emocional, quando a emoção... O estresse, lembra que nós falamos numa das aulas, talvez não tenha participado dessa aula. O estresse, o doutor médico que descobriu o estresse, ele falou, quando está acima do suportável que gera estresse. Então, até dei o exemplo de esticar o dedo e flexioná-lo para baixo. Mas tente segurar e impedir que ele seja flexionado. Você vai sentir uma dor aqui, ó. Significa que ele já está um pouco estressado, está fora do alcance dele ficar desta forma, porque tem uma pressão empurrando para baixo. Então, da mesma forma, quando a pessoa também fica sobrecarregada, fica acima do seu limite, mesmo no caso emocional, é um estresse emocional. Então, não viva somente esse mundo fenomênico. Aliás, o estresse, um dos remédios muito eficazes para quem sofre de estresse, é a meditação Shinsokan, porque é uma meditação transcendental. Transcendental porque quando nós iniciamos a meditação Shinsokan, nós dizemos, deixe o mundo dos 5 sentidos, entre no mundo da dimensão superior. Nós estamos deixando esse mundo das 3 dimensões,
E entrando no mundo que está acima da quarta, quinta, sexta, estamos num mundo da dimensão bem superior. Ou seja, não estamos mais ligados, os 5 sentidos ligados a esse mundo fenomênico, mas um mundo celestial. Por isso, praticando isso, você vai revigorando, sentindo-se melhor. Leia o livro, pratique também meditação Shinsokan. E antes, leia uma oração da verdade em orações. Depois, leia a explicação que está no livreto da meditação Shinsokan. Concentre-se em Deus, agradeça a todas as pessoas. Em casa, agradeça a todas as pessoas, antepassados, papai, mamãe, ao filho, a todas as pessoas. Agradeça. E inicia depois a meditação Shinsokan. Então, quando você disser, nesse momento deixa os 5 sentidos, realmente é para se desligar, parar de se preocupar com as coisas fenomênicas, as coisas que estão acontecendo na Terra e avançar diretamente no mundo do nosso Pai Eterno, ok? E assim, veja que muitas coisas que vocês estão sentindo vão começar a melhorar. E aquilo que você segurou, reprimiu, guardou, tolerou, isso está manifestando em forma de pigarro. É um sentimento reprimido de uma irritação, nervosismo. Tem que aguentar, não sei o quê. Tem que ter paciência. Não suporto mais. Esse tipo de coisas, quando a pessoa fala dessa forma, é porque já está reprimindo. E por isso que futuramente depois dá o pigarro. Ao acordar, pratique a mentalização que está na página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Assim que acordar, antes de escovar os dentes, já pratique essa mentalização. Sou filho de Deus, sou amado, sou harmonioso, sou bondoso, sou compreensivo. Vá praticando 10 vezes assim que acordar, ok? E outra coisa, você ainda não perdoou seu marido. Muitas coisas que ainda sobraram, cada um foi para um lado, mas a mágoa ainda ficou. Você ainda não perdoou seu marido. Pense nele, pense nele, se concentre nele, pratique a oração do perdão. E agradeça. Agradeça por muitas coisas boas que vocês tiveram juntos, que aprenderam. Ele ensinou você, ele te ensinou, você ensinou. Todos os momentos bons, as virtudes que ele tinha, as qualidades boas que ele tinha. Pense nisso e agradeça. Você com certeza aprendeu muitas coisas com ele também, assim como ele aprendeu com você, ok? E dentre esses antepassados, verifique se alguém que fumava muito ou teve problema pulmonar. Se descobrir quem foi, então leia a Sutra 21, 30 ou 49 dias para essa pessoa. Outro detalhe, viva o agora. Pare de pensar no passado. Pare de ficar lembrando do passado. Viva o agora. Não adianta pensar na coisa triste que aconteceu, que ocorreu lá. São águas passadas. Não adianta nada ficar pensando nisso. Ressuscitar momentos tristes do passado é sofrer 2 vezes. Porque você já sofreu uma vez, para que sofrer outra vez? Ok? Viva o agora. Vá assistir um seminário na academia. Uma das academias, não sei onde que você mora, procure ir assistir e fique lá 3 dias mergulhado em Deus, com aquela amizade, maravilhoso. Experimente. Pergunta número 7. 50 anos, casada. Tenho 2 filhas, a mais velha nasceu com estrabismo, foi realizada cirurgia e também é disléxica. A mais nova nasceu com esclerose tuberosa. As 2 com professores para auxiliar na escola. O que fiz? O que foi que fiz? Como faço para melhorar a vida de minhas filhas? Muito bem. Já que você fez a pergunta, então eu sei que você vai praticar. E você vai ver resultados maravilhosos praticando item a item daquilo que eu vou mencionar, ok? Então, para as pessoas que estão assistindo e não conhecem, não sabem o que é dislexia, é dificuldade para aprender, ler e escrever. Em 1973, eu vou contar um relato que isso vai te ajudar muito. Em 1973, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi veio ao Brasil e ouviu diversos relatos. Várias cidades que ele esteve, ele estava com 80 anos, hein? Ouviu vários relatos. Um dos relatos é de uma senhora que tinha um filho que nasceu retardado. Não falava, não entendia nada, não reconhecia os pais e não tinha reação nenhuma. Se fizesse assim na frente dele, é a mesma coisa que fazer assim na frente da parede. Não tinha reação nenhuma. Sempre doente, não conseguia andar e vivia deitado porque as pernas não se firmavam.
Em 40 dias, teve 4 cirurgias. Em 40 dias, 4 cirurgias. Fazia 6 meses que uma amiga, Nicei, havia convidado e finalmente ela tomou a decisão de ir. Foi e assistiu a uma palestra da saudosa professora Antônia Matsu. E, terminada a palestra, a pretora Antônia Matsu perguntou: alguém está com problema? Ela levantou o braço e disse: eu tenho um filho excepcional. E falou como que é o filho. Imediatamente, a professora Antônia falou como se conhecesse a vida dela. Cabeça, pai tem problema na cabeça, é superior, é problema com o superior, porque a cabeça é o superior do nosso corpo. Você tem que agradecer o sogro e a sogra e reconciliar com eles. E, ajoelhada, lê a suta na cabeceira do seu filho, o entendimento que ele é vida perfeita, filho de Deus perfeito. Tenha em mente que ele é filho de Deus perfeito. Faça isso todos os dias. E falou também para praticar, agradecer o sogro e a sogra e se harmonizar com eles. E ela pensou nos primeiros 2 dias com muita revolta: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Né? São meu sogro, a sogra. Mas ela não parou, foi fazendo, e isso é um mérito maravilhoso de quem pratica, apesar, não estou com vontade e deixa de fazer, não, vontade ela não estava, tanto assim que ela, por isso, tanto assim que ela reclamou: por que eu tenho que fazer? Mas mesmo não estando com vontade, ela foi persistente e foi praticando. Na verdade, ela não suportava ver o sogro nem a sogra, e brigar, e tinha medo de encontrar com eles, porque ia medo de sair briga. Mas praticando, o coração foi ficando mais ameno, mais dócil, foi se harmonizando, visitou o sogro, a sogra, se reconciliou com os dois. Aí, num domingo, ela estava com o filho, e ela levou o filho até a janela, porque tinha dificuldade para andar, e deixou o filho agarrado na janela, vendo o movimento lá fora. E o filho, de repente, ele falou: uau, uau! E o que aconteceu? Ele falou uau, uau, e ele estava vendo. Antes ele não via nada, não tinha reação nenhuma. Então ele viu um cachorro pela janela e falou uau, uau. Aí ela falou: meu filho está falando, está vendo. Aí falou: Paulinho, vem aqui. E ele foi andando, coisa que não acontecia, porque ele precisava segurar a mão dele para ele ter firmeza na perna. Ele foi andando, bateu no tapete e dobrou o tapete e falou: arruma o tapete, Paulinho. Ele voltou, arrumou o tapete. Aí ela começou a chorar. Falou: meu Deus, ele está escutando, está escutando, muito obrigado, está curado, está curado. E aí é que mostra realmente a perseverança. Mas ela não fez só isso. Ela foi de casa em casa das pessoas com quem tinha brigado, foi pedir perdão, perdão. Esse é um sentimento realmente maravilhoso, que as pessoas, se todo mundo fizer isso, o milagre vai acontecer. Então faça uma reflexão, né? O mestre cita sobre a cabeça, que é a parte mais superior do nosso corpo. O professor Seixas, no livro Assim se concretiza o bem, para pessoas que têm problema na cabeça, é a parte superior. Então, algo aconteceu com algum superior seu, superior em idade ou superior numa hierarquia, e que você ainda não perdoou essa pessoa. Pode ser papai, mamãe, sogro, irmão mais velho, ou próprio esposo, né? E pratique mesmo a oração do perdão, até sentir que está purificada e está em total harmonia com essas pessoas, ok? Lembrando aquela frase que eu já citei hoje, uma frase profunda e difícil: amai os vossos inimigos. É profundo e difícil, mas é importante fazer. Se não fizer agora, vai ter que fazer na outra encarnação, que vai estar novamente reencontrando com essa pessoa para aprender a harmonizar, para aprender a perdoar essa pessoa. Deus não tem pressa, mas Deus é a manifestação do amor. Ele não castiga, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Isso é para você aprender a ter um coração muito mais amável. Por isso que ele disse: amai o vosso inimigo. Por isso que Cristo disse. Então não é somente a você que fez a pergunta, mas todos nós que estamos assistindo, é importante aprendermos, reforçarmos esse aprendizado aqui. E se não consegue perdoar, comece agradecendo: obrigado. Aí o coração vai amolecendo, daqui a pouco você já vai, você vai sentir vontade de praticar a oração do perdão, e quanto mais praticar, você vai sentir um bem-estar
de praticar. Você vai sentir um bem-estar, porque nessa hora Deus estará se manifestando, estará presente, porque onde houver amor, coração repleto de amor, Deus se manifesta. É isso que acontece, ok? E na cabeceira delas, dos filhos, leia a oração para abençoar o filho. Quando estiver dormindo, antes de ler a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, antes de ler a revelação divina da Ganyamuniya, começa com a revelação divina da Ganyamuniya, Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, e 10 vezes a oração para perdoar, para abençoar o filho. É assim, fecha os olhos, e é o que você vai falar. Meu filho, eu te abençoo. Minha filha, eu te abençoo. Minha filha, tu és filha de Deus, tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondosa, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Minha filha, eu te vejo com os olhos de Deus. Eu te amo com o amor de Deus. Eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada, filha. Tu és a luz da nossa vida. Tu és a alegria do nosso lar. Tu és a grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás uma grande pessoa. Tu terás um futuro brilhante. Tu serás futuro dirigente do Brasil, pois nasceste abençoada por Deus e está crescendo e abençoada por nós. Obrigada, filha. Obrigada, filha. Pode abrir os olhos. Sei que você se emocionou, mas fazendo todos os dias, acreditando na vida perfeita delas e praticando tudo o que eu lhe falei, com certeza tudo será maravilhoso. Ok? Vá praticando. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Prepare-se para ser abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida no mesmo palco. Na tarde de domingo, dia 6 de novembro de 2022, celebraremos a 36ª Convenção Nacional da Seichonin do Brasil, em idiomas japonês e português, com o tema Fé, o caminho para a paz. Direto do Salão Nobre da sede central, em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Você é nosso convidado para assistir, no conforto da sua casa, a palestras sobre como manifestar a prosperidade e concretizar a harmonia familiar como caminhos para a paz mundial a partir dos nossos próprios lares. Uma roda de conversa muito especial versará sobre as ações cotidianas que formam o cidadão ético, fator decisivo para o destino da humanidade em tempos de conflitos e desafios globais. Com muita interação com a audiência virtual, somada com a animação do público presente, teremos relato de experiência, belíssimos hinos sagrados e performances artísticas que darão um toque especial de refino e encanto, transformando a atmosfera da sede central e de cada lar que estiver assistindo em uma celebração da grande vida que liberta a alma, abre caminhos e ilumina toda a sociedade. 36ª Convenção Nacional da Seichonin do Brasil, em idiomas japonês e português. Fé, o caminho para a paz. Domingo, 6 de novembro de 2022. Inscreva-se e seja abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida que iluminará o seu lar, aprofundará a sua fé e abrirá todos os caminhos. Mais informações pelos seguintes contatos: Sou Aikai 11 5014 2215, Shiro Hatokai 11 5014 2299, ou acesse www.sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigado! Quero convidar você a participar de um seminário para jovens nas academias de treinamento espiritual da Seichonin.
Em especial, nós estamos retornando seminários para jovens depois de um bom tempo devido à pandemia. E este é o primeiro seminário que estamos promovendo depois de bom tempo. Então vai ser muito bacana esse reencontro de milhares de jovens nas academias da Seichonoye espalhadas por todo o Brasil. E em especial, a temática é gratidão aos pais. A Seichonoye trata esse tema de uma forma muito séria e vem resolvendo a vida de milhares de jovens que participam desse seminário. A gratidão aos pais é a base para o nosso sucesso. E nesse processo de reconciliação, de gratidão, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um preletor, de um bom livro, de um bom conselho, de práticas espirituais, palavras da verdade. E é isso que você vai encontrar participando de um seminário de gratidão aos pais em uma das academias da Seichonoye. Então se programe, participe deste seminário de gratidão aos pais, se dê de presente esta oportunidade maravilhosa. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, escolher em qual academia você quer participar, qual é a melhor data para você e faça a sua inscrição hoje mesmo.